Pedimos então aos benfeitores espirituais que estejam junto à Águida, que ela seja bastante feliz nas suas explanações, como sempre o é, e nós estejamos com os nossos corações e nossas mentes bastante receptivos para compreender com mais profundidade essas lições que são tão importantes para nós. Graças a Deus e graças a Jesus. Deus, poema prece de Eurípides Barçanufo. Deus, vós que vos revelais pela natureza, vossa filha e nossa mãe, reconheço-vos eu, Senhor. Na poesia da criação, na criança que sorri, no ancião que tropeça, no mendigo que implora, na mão que assiste, na mãe que vela, no pai que instrui, no apóstolo que evangeliza. Deus, reconheço-vos eu, Senhor, no amor da esposa, no afeto do filho, na estima da irmã, na justiça do justo, na misericórdia do indulgente, na fé do ímpio, na esperança dos povos, na caridade dos bons, na inteireza dos íntegros. Deus, reconheço-vos eu, Senhor, no estro do vale, na eloquência do orador, na inspiração do artista, na santidade do moralista, na sabedoria do filósofo, nos fogos do gênio. Deus, reconheço-vos eu, Senhor, na flor dos vergéis, na relva dos vales, no matiz dos campos, na brisa dos prados, no perfume das campinas, no murmúrio das fontes, no rumorejo das franças, na música dos bosques, na placidez dos lagos, na altivez dos montes, na amplidão dos oceanos, na majestade do firmamento. Deus, reconheço-vos eu, Senhor, nos lindos antélios, no íris multicolor, nas auroras polares, no oxigênio da lua, no brilho do sol, na fulgência das estrelas, no fulgar das constelações. Deus, reconheço-vos eu, Senhor, na formação das nebulosas, na origem dos mundos, na gênese dos sóis, no berço das humanidades, na maravilha, no esplendor, no sublime do infinito. Deus, reconheço-vos eu, Senhor, com Jesus, quando ora, Pai nosso que estais nos céus, ou com os anjos, quando cantam, glória a Deus nas alturas. Obrigada, Estevam. Não é lindo, gente? Maravilhoso. Eu estou muito comovida. Ainda o Estevam interpretando aí, obrigada. Então, como a Tê falou, todo mundo já viu, né, no link, nós passamos agora para o capítulo 2 de A Gênese, e nesse capítulo Kardec aborda apenas o tema Deus em alguns aspectos. O que nós vamos ver hoje, ele se trata da existência de Deus. Esse tema é tão importante que Kardec, quando começou o Livro dos Espíritos, a primeira pergunta aos espíritos que Kardec faz é: que é Deus? Que é Deus? E aí os espíritos respondem: é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. O que nós vemos, né, na história da humanidade
é que essa concepção de Deus, ela foi sendo alterada e mesmo hoje existem diversas. Mas nós vamos falar rapidamente, pelo menos de 3 até chegar na espírita. Tem aquele primeiro conceito do politeísmo, poli são muitos, teísmo, né, relativos a Deus, então de vários deuses, que são aquelas sociedades que acreditavam que havia mais de um tipo de Deus. O que é frequente é que são sempre seres que teriam qualidades e condições superiores às humanas. Mas mesmo assim, tomaram astros, tomaram árvores, tomaram relevos da terra como sendo deuses. Então esse é o politeísmo. Teve o monoteísmo que oficialmente, né, começou com os hebreus, onde foi adotado o Jeová, que era o Deus dos judeus. E depois temos o Deus de Jesus, que Emmanuel, no livro Vinha de Luz, ele diz que é a concepção mais bela que existe, que é quando Jesus considera Deus como nosso Pai. Essa concepção basicamente de Jesus. E aí nós vemos essa concepção da doutrina espírita, que é Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Kardec, nesse capítulo, ele vai abordar, como eu disse, alguns aspectos de Deus. Ele vai falar da existência de Deus, depois ele vai falar da natureza divina, depois ele vai falar da providência e, por último, ele vai falar da visão de Deus. Então, são vários aspectos que nós vamos estudar gradativamente. Hoje nós vamos tentar concluir esse primeiro item da existência. E Kardec, ele faz, nesse capítulo, ele coloca os 2 primeiros itens que eu já falei, ele fala baseado no espiritualismo racional. Para quem estava aqui com a gente no começo do estudo, nós já falamos sobre isso, então eu vou passar rapidamente. No início do século XIX, um pouquinho depois do início, lá pelos 1830, era estudado lá na França o que era chamado de espiritualismo racional, que tinha inclusive aulas em universidades, nas escolas. E o espiritualismo racional, ele tinha uma disciplina que se chamava metafísica especial, que se dividia em 3 partes, tá? A primeira era a psicologia racional. Não é a psicologia nos moldes como nós a entendemos hoje, porque na época a psicologia racional, ela estudava as relações entre o corpo e a alma. Tinha a matéria cosmologia racional, que tratava da natureza da matéria e da vida. E por último, o que era chamado de teodiceia, que era um estudo racional de Deus. Então, esses 2 primeiros itens desse capítulo 2, Kardec toma grande parte daquilo que era entendido como era estudado dentro da teodiceia, dentro desse espiritualismo racional, e obviamente incrementa com a sua habilidade de pedagogo, a sua habilidade de escritor e o seu discernimento, que é único. Então, o que ele começa falando? Uma coisa que é importante quando ele toma desses elementos para estudar, ele fala: a mais enérgica reação se opera a favor das ideias espiritualistas e que, como dissemos, toda defesa de do espiritualismo racional abre caminho para o espiritismo. Por que ele utiliza então desses conceitos do espiritualismo racional? Porque ele fala que seria um primeiro momento para o espiritismo, do qual é desenvolvimento. Então, o espiritismo
o espiritualismo racional desenvolvido, que combate os seus mais tenazes adversários, que são o materialismo e o fanatismo, que também nós já vimos que seria o materialismo, aquela concepção onde não existe nada além da matéria, e o fanatismo na forma como vinha sendo tratado o cristianismo ou a concepção humana / Deus e dentro da igreja. E o Kardec, nesse capítulo, pelo menos nessa primeira parte, o que ele faz? Ele vai repetindo, ele vai tratar agora da existência de Deus e vai trazer questões que estão ligadas a como que demonstrar a existência de Deus, ok? Então ele vai se utilizar primeiro de alguns exemplos, algumas comparações, algumas analogias com os fatos do ser humano, para depois passar para Deus. E ele começa dizendo, né, que é princípio elementar que se julgue uma causa pelos seus efeitos. Este aspecto é o que ele vai usar por toda a sua consideração desse fato, e ele elenca várias situações falando de como os efeitos remontam às causas, ou seja, todo efeito ele parte de uma causa. E ele vai falar da existência do efeito, ele vai falar da condição desse efeito, que vai dizer sobre a causa. Por exemplo, um fato muito recente que nós tivemos no nosso planeta foi aquele terremoto lá na região da Síria e Turquia. Foi um terremoto de alta intensidade, me parece que chegou a 7,8 na escala Richter, não tenho certeza. E ele causou o quê? Muito estrago, porque era um terremoto muito grande. Agora, se fosse um terremoto menor, ele provocaria muito menos estragos. Então, o que ele está falando? Se a causa ela é forte, os seus efeitos terão uma consequência, ou efeitos vão ser proporcionais à causa. E ele traz um outro exemplo que eu não sabia, fui buscar no nosso mestre Google, né? Ele fala, inclusive, por exemplo, a astronomia deduziu a existência de planetas em determinadas regiões do espaço pelo conhecimento das leis que que regem os movimentos dos astros. Isso Kardec está falando de um fato acontecido que, conhecidas as leis das órbitas dos planetas e como funcionam as atrações e repulsões, as leis físicas, um matemático francês de nome, eu vou falar em português o nome francês, tá, gente? Urbain Joseph Le Verrier, né? Ele era um matemático que, pelo movimento apresentado por Urano, ele descobriu, ele calculou que existiria um outro planeta próximo a ele que provocava aquele tipo de movimento. E depois então foi descoberto o que foi chamado de Netuno. Ou seja, pelo efeito, pelo comportamento que Urano apresentava, ele deduziu que havia para esse movimento, ou pelo menos uma parte dele, uma causa que seria a presença de um outro planeta. Então, é isso que ele vai falando. Ele fala também, por exemplo, se nós estamos no fundo de um vale, coberto por uma névoa muito intensa, e acima de nós surge uma claridade, nós podemos deduzir que há acima dessas nuvens, acima desse nevoeiro, um sol que está provocando aquela claridade. Ou se houver um pássaro voando e de repente ele leva um tiro e cai, ele é atingido por um tiro, nós não vemos o atirador, nós não vemos a arma utilizada, mas por ele ter sido abatido por um
por uma bala, né, por um projétil, podemos deduzir que havia um atirador. Então ele vai fazendo todas essas considerações. Ele fala, observando os efeitos que se chega ao conhecimento das causas. E aí ele fala de mais um que se tornou então um axioma, é que todo efeito inteligente, ele se deve a uma causa inteligente. E aí nós nos lembramos de como Kardec foi atraído para começar os estudos que culminou com a nossa codificação. Havia naquela época reuniões que eram, no caso, reuniões para diversão, não havia estudo, das pessoas que lidavam com as mesas girantes. Kardec até relutou em ir, mas como ele respeitava, eu não lembro, era que é o senhor Fortier, não lembro direito, que convida para ele assistir, ele não queria, mas aí ele acaba indo. E como que Kardec acaba se interessando e começando a estudar? Quando dizem para ele que a mesa respondia a perguntas. Aí Kardec fala, peraí, uma mesa é um ser inanimado, não tem inteligência. Uma mesa não pode responder. Então deve haver por trás dessa mesa, se responde uma pergunta ou perguntas em geral, isto é uma ação inteligente. Então deve haver por trás uma causa inteligente. Então esse é um axioma, todo efeito inteligente deve ter uma causa inteligente. Então veja que Kardec ele vai fazendo todas essas considerações para chegar ao que ele se propõe nesse tópico. Outra coisa que ele considera, se nós vemos algo que é um engenho maravilhoso, um quadro maravilhoso, uma obra de arte maravilhosa, o que nós podemos pensar? Que aquela obra foi feita por alguém genial, não é? Se é uma coisa maravilhosa, você não espera que tenha sido feito por alguém que tenha uma mente ainda pouco evoluída, pouco adiantada, medíocre não no sentido pejorativo, mas no sentido de uma condição média de desenvolvimento, ou que tenha sido feito por um animal. Uma obra brilhante, uma engenhoca brilhante, não é? Isso nos remonta ao quê? A uma causa, alguém brilhante por trás daquilo. Então ele fala, quando se vê uma obra-prima da arte ou da indústria, disse que deve ser o produto de um homem genial, não é? Porque uma inteligência brilhante deve ter precedido a isso. E ele fala que jamais sairia então de uma cabeça menos dotada. Outra coisa que ele fala, nós chegamos a um lugar, por exemplo, um trabalho dentro da arqueologia. Não são apenas as condições, deixa eu ler a palavra, né? Vestígio trabalhos humanos, né? Nós não são apenas encontrar pedaços, né? Pernas, crânios, etc., restos de humanos para nos dizer que havia humanos ali, mas trabalhos humanos também. Ele fala um pedaço de um vaso, uma pedra polida, que mais? Uma arma, um tijolo. Então, alguma coisa que fosse de produção humana já nos demonstraria a existência de humanos naquela região. Então ele fala, pela rusticidade ou pela perfeição do trabalho, reconhece-se o grau de inteligência ou de adiantamento dos que o tenham feito. Então nós vemos as produções sendo proporcionais às capacidades de quem as produziu, certo? Então são trabalhos que são humanos, e ele fala, se nós chegamos numa região totalmente habitada por selvagens e encontramos uma estátua, né, de altíssima qualidade, nós vamos poder deduzir que não foram aqueles selvagens que não tinham aquela condição. Agora,
considerando as obras da natureza, o que existe na natureza. Ele fala: observando-se a previdência, a sabedoria e a harmonia que a todas presidem, reconhece-se que não existe nenhuma que não ultrapasse a mais elevada capacidade da inteligência humana. O que ele está dizendo aqui? Ele fala: não existe nenhum cérebro humano capaz de produzir uma graminha na Terra. Essas produções, a existência dessas coisas não foram feitas por nós, seres humanos. Nós não temos essa capacidade. Ele fala: uma vez que a inteligência humana não as pode produzir, é porque elas são fruto de uma inteligência superior. Então veja que Kardec, ele vem trabalhando o quê? Que a obra, a qualidade da obra, ela é proporcional ao seu autor. Então, um espírito, um ser humano menos evoluído, ele vai produzir uma obra mais primitiva do que um mais evoluído. Então, ele está falando aqui que a natureza, que nós não somos capazes de reproduzir absolutamente nada, demonstra que existe um ser superior ao ser humano. E ele fala: a essa harmonia e a essa sabedoria, estendendo-se desde o grão de areia e o ácaro até os astros inumeráveis que circulam o espaço, é preciso que concluir que abrangem o infinito, a menos que se diga que há efeito sem causa. Então ele já começa aqui a colocar essa existência de um ser superior que tenha provocado. E aí ele traz uma objeção que é bastante frequente, que se diz, não é? As obras da natureza, elas são produtos de forças materiais que agem mecanicamente por causa das leis existentes. Então ele fala: um material, um minério, por exemplo, ele vai ter sempre a mesma forma de se apresentar. Por exemplo, um cristal de quartzo, ele vai ter sempre aquela constituição. Uma planta, uma semente de laranja, quando plantada, ela sempre vai produzir laranja. Ela não vai produzir banana ou romã, né? Então vai ser sempre igual àquilo que lhe deu origem. E ele fala também a questão dos astros, como se formam e existem nos seus movimentos siderais, ok? E ele fala: essa regularidade mecânica no emprego das forças naturais não acusa jamais uma inteligência livre. O que ele está dizendo? Quando nós vemos a agregação dos elementos minerais formando cristais e outras coisas, quando nós vemos uma planta se desenvolvendo, germina, nasce, cresce, dá flor, dá fruto, sempre da mesma qualidade, mesmo os animais também, cachorro, por exemplo, produz cachorro, não produz gatinho. Então, nós vamos ver tudo isso. Ele fala que não existe nenhuma evidência, não é, de uma inteligência atuando nisso. São consequências apenas naturais e mecânicas, características da existência dessas coisas. Então, ele fala: as forças orgânicas da natureza, consideradas em seu conjunto, são de certa maneira automáticas. E ele conclui, né? Tudo isso é verdadeiro, mas essas forças são efeitos que devem ter uma causa, né? Então ele está falando que as forças que produzem tudo isso, que produzem minerais, vegetais, animais, tudo, elas são forças que têm uma origem, elas não são a origem e nem se autocriaram. A questão é essa, não houve uma autoprodução, uma autocriação. E ninguém pretendeu dizer que essas forças fossem a própria divindade. Elas são materiais e mecânicas. E elas não têm a inteligência em si mesmas, mas elas são postas em ação
e distribuídas apropriadamente para as necessidades de cada coisa, por uma inteligência que não é a dos homens. Ou seja, os homens não criaram isso, né? Quando o ser humano chegou na Terra, já existiam minerais, já existiam vegetais, já existiam animais, então isso não é criação humana, né? Então a inteligência que criou isso, ela é muito e muito e muito superior à inteligência humana. E ele fala que a aplicação útil dessas forças, né, é um efeito inteligente que denota uma causa inteligente. Então, lembra que tem lá da definição? Deus é inteligência suprema e causa primária. Então, ele está nos remontando a isso, a essa inteligência suprema que a tudo deu origem. Ele fala, um pêndulo se move com uma regularidade automática e a força que o move é toda material e de modo algum inteligente. Então, ele fala do pêndulo, né, que apresenta aquele movimento, mas esse movimento ou o pêndulo não está nele a inteligência. A inteligência está em quem constituiu as forças que fazem com que esse movimento exista. Então ele fala, pelo fato dessa inteligência não estar no mecanismo do pêndulo e de não havermos, seria racional concluir que ela não exista? Ou seja, só por nós não vermos quem criou essa força, ela deixa de existir? Não, porque nós vemos essa força que existe, né? Então, porque podemos considerá-la por seus efeitos. E aí ele fala aquela frase que é bastante difundida dentro da doutrina, quando nós vemos Kardec estabelecendo a existência de Deus. A existência do relógio atesta a existência do relojoeiro. A engenhosidade do mecanismo atesta a inteligência e a sabedoria do relojoeiro. Então ele toma de um exemplo de uma coisa. Não estamos falando aqui, obviamente, dos relógios digitais, que também tem uma tecnologia muito grande, mas daqueles mecanismos extremamente delicados e complexos que constituem o relógio originalmente, que quanto mais engenhoso, né, mais vai estar demonstrando a engenhosidade de quem o constituiu, deste relojoeiro. Então ele fala que mesmo assim, quando nós olhamos para um relógio que tem todas essas características, que mostra horários em vários locais do planeta, ele fala, ainda assim nós não vamos dizer que esse relógio ou seja, inteligente. Então ele fala, o mesmo acontece com o mecanismo do universo. Deus não se mostra, mas afirma-se por suas obras. Então Deus não se mostra, nós não vemos a Deus, pelo menos com os nossos olhos físicos, mas ele se afirma pelas suas obras. Então ele fala, a existência de Deus é, pois, um fato adquirido não somente pela revelação, mas também pelas evidências materiais. Ou seja, desta forma, Kardec pretende nos dizer que, embora não vejamos Deus, a existência do universo nos demonstra a sua existência. Nós sabemos que existem muitas concepções a respeito de Deus e muitas formas de dizer que até muitas pessoas acabam sendo bastante radicais, né? Hoje eu estava vendo um vídeo que a pessoa falava assim, Deus não existe, Deus é, né? Então é uma forma dessa pessoa se relacionar com Deus e da forma como ele entende. Mas nós temos o quê? Evidências dentro do universo, o que não implica que isso faça sentido, mesmo sendo, como Kardec conduz aqui de uma forma muito lógica, mesmo sendo
ele vai concatenando, né, os fatos de uma maneira lógica, clara, que isso fale ao coração das pessoas, né? Mesmo porque no Livro dos Espíritos, os Espíritos falam para Kardec que a nós falta um sentido para entender o que seja Deus. Quem tem dificuldade, tanto no raciocínio quanto no sentimento, de encontrar em si os elementos que lhes propicie encontrar a Deus, seja no sentir, no pensar, no perceber, vai ter diferentes maneiras de abordar isso. E pensando sobre isso, eu vou concluir, viu, Tereza, com um pensamento que me ocorreu. No nosso processo evolutivo, né, do átomo ao arcanjo, o que nós vamos vendo a cada transição de tipo de existência que nós vamos tendo, do mineral para o vegetal, do vegetal para o animal, do animal para o hominal, nós vamos alcançando uma nova etapa no nosso processo evolutivo. Quando nós saímos da nossa condição animal e nos encaminhamos para a nossa condição hominal atual, nossa, nós ganhamos o quê? Né? Nós ganhamos a razão. E aí eu fiquei pensando que talvez quando nós passarmos de espíritos para anjos, nós ganhemos esse conhecimento de Deus, ou esse sentido que nos falta. Boa noite, obrigada.